Bora ver os exercícios? Os exemplos? Olha aqui. O diagrama abaixo, fora de escala, mostra duas isotérmicas, A e B, de uma mesma massa de um gás perfeito. Levando-se em conta os dados do diagrama, determine a pressão P, aquela que está representada lá no gráfico, né? Deixa eu já mudar minha caneta aqui. Ele quer essa pressão P, quer essa temperatura da segunda isotérmica, B, e quer esse volume V. Exigente, hein? Mas tá fácil. Bora ver aqui. Bom, já que é uma isotérmica, né, a mesma temperatura. Muito bem. Na letra A, qual seria aquela pressão P? Eu tenho dois pontos na minha isotérmica. Esse aqui, em que o volume é 2, tá vendo lá embaixo? E a pressão é P. E tem esse segundo ponto aqui, que o volume é 8 e a pressão é 1 atm. Bom, PVT Povotó, vou só na primeira, tá? Porque daqui a pouco eu já vou seguindo tranquilo já. Povotó. É uma isotérmica. Tchau. Então a pressão 1, seria lá em cima, é P. O volume está lá embaixo, 2. Pressão 2, que seria o ponto lá de baixo. A pressão do 2 é 1, né? Do pontinho lá de baixo. E o volume lá é 8. Então aqui, passando esse 2 dividindo, vai ficar 8 por 2. Deu 4. As pressões estão em atm. Então minha pressão aqui final também vai estar em atm. Beleza? Viu como é simples? Sem estresse. Então eu já tenho aquela pressão P. Muito bem. Agora ele quer a temperatura TB. Bom, agora no caso, deixa eu apagar esse ponto aqui e considerar esse ponto. Agora eu já tenho o ponto superior, eu sei o valor da pressão dele, que eu acabei de descobrir que é 4, e o volume dele, 8. E a temperatura dele? Bom, essa isotérmica tem uma temperatura TB. E o ponto lá de baixo? Eu tenho a pressão dele, que é 1, eu tenho o volume, que é 8, e tenho a temperatura, que é da isotérmica, que é 300 Kelvin. Então, bora lá. PVT Povotó. Substituindo, a pressão lá de cima é o P, que no caso é o 4, né? Volume 8, aqui embaixo, né? E a temperatura do lado de cima é a isotérmica TB, né? Então a temperatura é TB, não sei quanto é. É o que ele quer. E o ponto lá de baixo, P2. P2 é 1 e o volume é 8. E a temperatura é 300, olha. 1, 8 e 300. 1, 8 e 300. Bom, aqui é matemática, né? Você vai cortar esses dois 8. Aquele 300 vai multiplicar com o 4, vai dar 1.200. As temperaturas em Kelvin, sempre. Então tá aqui. A temperatura da segunda isotérmica é 1.200 Kelvin. Letra C pede o volume V. Bom, muito bem. Então agora eu vou desconsiderar esse aqui e pegar esse ponto, que eu sei qual é a pressão dele. Não, tá mais fácil. Eu já sei a temperatura, podia ser qualquer um desses pontos. Aquele lá que eu apaguei também, ele podia acontecer, trabalhar junto com a gente. Mas bora ver aqui. Letra C. Esses dois pontos, eu tenho a mesma pressão, no caso é 1. Um volume é V, quando a temperatura for 1.200. E o volume é 8, quando for 300. Então, bora lá. Então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. O volume
é V, né? V quando a temperatura for 1200. Ó, esse volume V, esse ponto aqui do volume V, está na isoterma TB, que a gente acabou de descobrir que é 1200. Enquanto o outro lá está no volume 8, na isotérmica 300. E aí você vai brigar com a matemática aqui, que aqui se eu cortar, simplificar por 300, os dois, o 300 vai virar 1 e aqui no caso vai virar 4. Então quando eu passar esse 4 multiplicando com 8, 4 vezes 8, 32. Os volumes estão em litro. Então aqui deu 32 litros. Tiago, e se eu quisesse usar a transformação isotérmica com esses dois pontos aqui, esse e esse, aproveitar a isotérmica que está tudo na mesma temperatura, com certeza você ia cortar a temperatura e ia ficar tranquilo. Você sabe aquela pressão lá de cima que é 4 e a volume 2. Aqui no de baixo a pressão é 1 e o volume é 8. Acabou. No caso aqui, você para descobrir o volume V, você ia precisar desses dois pontos, né? Agora sim. Ó. Agora sim, uma pressão é 4, que é o P, e aqui é 8. E o outro aqui, a pressão é 1 e o volume é V. Sem preocupar com a temperatura. Vamos seguindo. Já aviso aqui, essa questão é sua. Quero que você faça o cálculo. Deixe lá as duas respostas da letra A e a letra B. Só as respostas. E o cálculo no portfólio. Olha o que diz esse daqui. Um mergulhador está no fundo de um lago onde a pressão que ele sente é de 2,4 atm. Então a pressão... A pressão inicial, ou 1, é 2,4 atm. Devido à sua respiração, utilizando equipamento de mergulho, solta uma bolha de ar com um volume 2 centímetros cúbicos. Essa bolha sobe até a superfície, onde a pressão atmosférica é de 1 atm. Então a pressão 2 é 1 atm. Então, mantendo a sua massa e a temperatura constantes, né? Então, que tipo de transformação gasosa acontece na ascensão da bolha até a tona? Bom, tá bom, bora ver. Tem 3 tipos de transformação. Tem a isotérmica, a isométrica e a isobárica. Você precisa reconhecer qual transformação foi e colocar aqui. E a letra B, calcule o volume da bolha no fim da subida. Então ele quer saber esse volume 2. Certo? Olha só, você já tem todos os valores e dá para perceber que o resultado final vai sair em centímetro cúbico. Essa é sua. Espero lá o resultado das duas. Bora aqui. Nossa última de hoje. O diagrama representa uma transformação isométrica de certa massa de gás ideal, inicialmente nas condições normais de temperatura e pressão. Determine a pressão do gás quando a temperatura do sistema atinge 491,4 e a temperatura em graus Celsius quando a massa gasosa estiver sob pressão de 8 atm. Essa é a mesma operação, só que 2 vezes, né? Tensão na CNTP é uma transformação isométrica, ou seja, não muda o volume. Bora lá. Letra A. Não muda o volume, então não é PVT, é PT. O V foi embora, porque é uma isométrica. Substituindo, né? No caso, a pressão inicial é 1 atm, porque está em CNTP. A temperatura inicial é 273. A pressão 2 é o que ele quer. Quando a temperatura for a 491,4. Bom, você sabe que eu tenho que transformar isso para Kelvin, certo? Então vou somar 273 nesse processo aí, que vai dar 764,4. E a minha pressão 2, quando eu passar isso multiplicando para lá e dividir por 273, vai dar 2,8 atm.
Só isso. Essa é a pressão 2 quando ele estiver naquela temperatura. Bom, e a letra B diz assim, ele quer no caso agora a temperatura. Então, de novo, P1, T1 igual a P2, T2. Sendo que a pressão é CNTP e a temperatura também. A pressão agora ele deu, que é 0,8 e que é a temperatura 2. Agora, na matemática, eu vou passar esse 273 multiplicando com 0,8, que essa temperatura vai dar 218,4 Kelvin. Percebeu? A temperatura que era 1 atm, ela diminuiu. Então, se a temperatura diminui, numa isométrica, significa que a temperatura também vai diminuir. Foi o que aconteceu. Correto? Então, esses são os dois valores. Ah, Thiago, e quanto é que isso daria em graus Celsius? Aí você jogaria lá na equação, né? Para descobrir exatamente quanto seria esse valor. Beleza? Bom, essas serão nossas transformações. Dê uma olhada lá no Google Classroom e abraços para vocês.